A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando o cheiro de café me fez vomitar. Não era qualquer café, era a mistura colombiana cara que o meu colega de quarto, Liam, preparava todas as manhãs. O aroma sempre tinha sido reconfortante, um sinal de que mais um dia tinha começado, de que eu tinha sobrevivido a mais uma noite. Mas naquela manhã, quando o aroma passou por baixo da porta do meu quarto, o meu estômago revirou violentamente e eu mal consegui chegar à casa de banho a tempo. Curvada sobre a sanitã, com o cabelo colado à minha testa suada. Tentei convencer-me de que era apenas uma indisposição estomacal, apenas stress, qualquer coisa menos o que eu temia que fosse. Emma, estás bem aí? A voz de Liam veio através da porta, preocupada, mas distante, como se ele já estivesse atrasado para o seu turno no hospital. Estou bem, respondi, com a garganta seca. Devo ter comido algo estragado. Ouvi os seus passos se afastando, seguidos pelo barulho da porta da frente se fechando. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e pelo gotejar constante da torneira do banheiro que eu pretendia consertar há semanas. Lentamente levantei-me, vendo meu reflexo pálido no espelho. Olheiras escuras pairavam sob meus olhos castanhos como hematomas. Meu cabelo castanho estava uma bagunça emaranhada ao redor do meu rosto magro. Parecia assombrada ou perseguida. Nenhuma das duas coisas estava longe da verdade. Enquanto escovava os dentes para livrar a boca do gosto amargo, a minha mente vagou para 6 semanas antes, para o erro que poderia mudar tudo para ele. Eu não tinha a intenção de acabar naquele baile de caridade. Eu era apenas uma substituta de última hora, uma empregada a substituir uma colega que tinha ligado a dizer que estava doente. O evento era no Obsidian, o hotel mais exclusivo da cidade, onde a tarifa mínima dos quartos excedia o meu aluguer mensal. Um lugar onde pessoas como eu serviam pessoas como ele. Alessandro Vital. Só de pensar no nome dele, sentia um arrepio na espinha. A maioria das pessoas na nossa cidade conhecia-o, o jovem e devastadoramente bonito herdeiro dos interesses comerciais da família Vital. Os jornais chamavam-no de empresário legítimo. Mas todos sabiam a verdade. Os Vitales controlavam o submundo da cidade há gerações. Eram intocáveis, e Alessandri era o seu príncipe herdeiro. Lembrei-me de como a sala mudou quando ele entrou, como a pressão do ar a cair antes de uma tempestade. As conversas silenciaram-se, os corpos moveram-se instintivamente para acomodar a sua presença. Ele movia-se com a confiança casual de um predador no seu habitat natural, ladeado por dois homens cujos fatos volumosos não conseguiam esconder completamente as suas armas. Eu não tinha a intenção de chamar a sua atenção. Eu não era ninguém, apenas mais uma empregada de uniforme preto, segurando uma bandeja com taças de champanhe. Mas, ao contornar um grupo de mulheres cheias de joias, tropecei, quase deixando a bandeja cair no chão de mármore. Uma mão forte me segurou, segurando meu cotovelo com uma gentileza surpreendente. Cuidado, ele disse com uma voz baixa e suave como uísque envelhecido. Olhei para cima e senti o ar sair dos meus pulmões. Aleandro Vital era ainda mais impressionante de perto, com olhos âmbar penetrantes sob sobrancelhas escuras, maçãs do rosto salientes e um queixo forte escurecido pela barba por fazer. Os lábios curvavam-se num leve sorriso que não chegava a atingir aqueles olhos inquietantes. Ele cheirava a colônia cara, com notas de cedro e algo mais escuro, mais primitivo. Desculpe, senhor. Obrigada, gaguejei, mortificada. O seu aperto de mão demorou um pouco demais. Qual é o seu nome? A pergunta me paralisou. Os funcionários deveriam ser invisíveis nesses eventos, não interagir com os convidados. Certamente não com alguém como ele. Emma, respondi contra o meu bom senso. Emma, ele repetiu, como se saboreasse a palavra. Não havia antes. Estou apenas a substituir esta noite. Procurei desesperadamente pela minha supervisora na sala, rezando para que ela não me visse a falar com um convidado. Alessandro seguiu o meu olhar, parecendo compreender a minha ansiedade. Não se preocupe, ninguém dirá nada. A certeza casual na sua voz causou-me outro arrepio. Claro, ninguém diria nada. Ninguém ousaria. Ele pegou numa taça de champanhe da minha bandeja, os seus dedos roçando os meus deliberadamente. Aproveite o resto da noite, Emma. A maneira como ele disse o meu nome fez com que parecesse um segredo entre nós. Achei que isso seria o fim. Um breve encontro estranho para contar ao Liam mais tarde. Eu estava errada. No final do meu turno, quando fui buscar o meu casaco na sala dos funcionários,
A minha supervisora aproximou-se com um envelope. Isto foi deixado para si, disse ela, com uma expressão indecifrável. Dentro havia um cartão-chave do hotel e um bilhete em papel creme grosso. Quarto 1520. Uma conversa, nada mais. Eu devia ter deitado fora. Eu deveria ter saído imediatamente. Mas a curiosidade ou algo mais perigoso me fez pegar o elevador para o 15º andar. Eu disse a mim mesma que iria apenas devolver a chave para recusar educadamente qualquer conversa que ele estivesse oferecendo. Eu disse a mim mesma que não me sentia lisonjeada pela atenção de alguém como ele, alguém poderoso, perigoso e bonito. Eu disse muitas mentiras a mim mesma naquela noite. O quarto 1520 era uma suíte com janelas do chão ao teto, com vista para a paisagem urbana cintilante. A Leandro estava em silhueta contra a vista, com um copo de líquido âmbar na mão. Ele tinha tirado a gravata e desabotoado o colarinho, revelando um vislumbre de pele bronzeada. Você veio, disse ele simplesmente, virando-se para mim. Eu não deveria estar aqui. A minha voz soou fraca na vasta sala. No entanto, aqui está. Ele apontou para o sofá. Por favor, sente-se. Quer uma bebida? Eu permaneci de pé. Não posso ficar. Só vim devolver a chave. O seu sorriso foi cúmplice. Então, por que não a entrega na recepção? Eu não tinha uma resposta. O que se seguiu foi inesperado. Conversamos, apenas conversamos sobre livros que tínhamos lido, lugares que queríamos visitar. Ele pediu comida, pratos ridiculamente caros que eu fingi conhecer. Perguntou sobre a minha vida, parecendo genuinamente interessado nas minhas dificuldades mundanas, na minha dívida de estudante, no meu apartamento partilhado, nos meus sonhos de um dia terminar o curso de enfermagem. Nenhuma vez mencionou a sua família ou os seus negócios. Nenhuma vez fez uma investida inadequada até eu me levantar para sair horas depois, tonta do vinho e da atenção. Ficas? Perguntou ele, subitamente próximo, com a mão quente na minha cintura. Eu devia ter dito não. Agora, 6 semanas depois, salpiquei água fria no rosto e tentei reunir coragem. Eu precisava ter a certeza. Vestia-me rapidamente com jeans e um suéter, pegava na minha bolsa e dirigia-me à farmácia da esquina, evitando o contato visual com o caixa enquanto comprava um teste de gravidez. De volta à minha casa de banho, segui as instruções com as mãos trêmulas. Em seguida, coloquei o teste na bancada e andei de um lado para o outro no pequeno espaço enquanto esperava pelo resultado. 3 minutos pareceram 3 horas. Quando finalmente me forcei a olhar, 2 linhas cor-de-rosa me encaravam, inegável e transformador. Grávida. Caí no chão, segurando o teste com a mão trêmula. O que eu iria fazer? Eu tinha 25 anos, mal conseguia pagar as contas, ainda tentando juntar dinheiro suficiente para terminar meu curso de enfermagem. Não tinha família para me ajudar. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 19 anos, deixando-me sozinha, exceto por Liam, meu amigo de infância, que me ofereceu seu quarto vago quando eu não tinha mais condições de pagar meu próprio aluguel. E o pai? Eu não via Leandro desde aquela noite. Ele pediu o meu número, mas eu estava demasiado abalada com o que tinha acontecido entre nós para lhe o dar. Tinha demasiada vergonha da facilidade com que tinha caído na cama dele, da forma desesperada como tinha respondido ao seu toque, demasiado assustada com o que poderia significar estar ligada a alguém como ele. Mas havia outra coisa, um segredo que eu guardava e que tornava esta situação ainda mais perigosa. Um segredo sobre o motivo pelo qual eu realmente estava naquela festa. Antes que eu pudesse entrar em uma espiral ainda maior, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha chefe do restaurante onde eu trabalhava. Ela precisava que eu chegasse mais cedo para substituir outro empregado. Eu agradeci a distração. O trabalho manteria a minha mente ocupada, me daria tempo para pensar no que fazer a seguir. O restaurante estava mais movimentado do que o normal para uma terça-feira. O rush do almoço estava em pleno andamento quando cheguei. Amarrei o meu avental e dediquei-me a anotar pedidos, reabastecer xícaras de café e equilibrar pratos no meu braço. A rotina mecânica era reconfortante. Foi durante um raro momento de silêncio, enquanto limpava uma mesa vazia, que senti aquela mudança peculiar na atmosfera que só havia experimentado uma vez antes. O ruído ambiente da lanchonete parecia diminuir. As cabeças se viraram sutilmente para a entrada. Não precisei olhar para saber quem havia entrado. O meu corpo sentiu a sua presença antes que a minha mente pudesse processá-la,
como uma presa instintivamente consciente de um predador. Lentamente endireitei-me e virei-me. Aleandro Vital estava parado logo à entrada, tão deslocado naquela lanchonete barata quanto um lobo num zoológico infantil. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que o meu aluguer anual. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, seu rosto impassível, enquanto seus olhos âmbar examinavam a sala e então se fixavam em mim. O meu coração disparou. Como é que ele me tinha encontrado? Por que é que ele estava ali? Ele aproximou-se de mim com a mesma graciosidade fluida. Lembrei-me do seu guarda-costas pairando perto da porta, observando tudo. Os outros clientes fingiam não olhar, mas eu podia sentir a curiosidade deles como algo tangível. Emma, disse a Leandro quando chegou até mim, com a voz tal como eu me lembrava, grave, suave, com um leve sotaque italiano. O que estás a fazer aqui? Sussurrei, subitamente consciente do meu uniforme barato de poliéster, do meu cabelo penteado à pressa para trás, da mancha de ketchup na minha manga. Precisamos de conversar. A sua expressão não revelava nada, mas havia uma tensão no seu maxilar, uma dureza ao redor dos olhos que não existia antes. A minha gerente apareceu ao meu lado, com os olhos arregalados de reconhecimento e medo. Emma, podes fazer a tua pausa agora, se precisares. Acenei com a cabeça, entorpecida, desatando o meu avental com dedos desajeitados. Alisandre esperou em silêncio, a sua presença enchendo a pequena lanchonete como fumo, tornando difícil respirar. Levei-o até o beco atrás da lanchonete, onde os funcionários faziam as suas pausas para fumar. O ar de novembro estava fresco, trazendo o cheiro da neve que se aproximava e do lixo do contentor próximo. Abracei-me contra o frio, desejando ter trazido o meu casaco. Como me encontraste? Perguntei, a minha respiração a formar nuvens no ar frio. Aleandro encolheu os ombros ligeiramente. Encontrar pessoas não é difícil para mim. A afirmação casual fez-me sentir um arrepio nas veias. Claro que não foi. Pessoas como ele tinham recursos, conexões. A ideia de que ele pudesse me localizar tão facilmente me fez sentir exposta, vulnerável. Por que você está aqui? Tentei manter a voz firme. Já se passaram semanas. Sua expressão ficou sombria. Você desapareceu. Não me deu como entrar em contato com você. Achei que não quisesse. Ele deu um passo à frente e precisei de toda a minha força de vontade para não recuar. Você pensou errado. Não sabia o que dizer. A minha mente estava a mil, tentando entender o que ele poderia querer de mim. Aterrorizada com a possibilidade de ele já saber da gravidez. Mas isso era impossível. Tenho que voltar ao trabalho, disse, tentando contorná-lo. A mão dele se estendeu, agarrando meu braço, não com força, mas com firmeza suficiente para me impedir. Eu vi-te na gala ontem à noite, disse ele. O meu sangue gelou. O quê? Com Marcus Blackwood? O nome pairou no ar entre nós como uma sentença de morte. Marcus Blackwood, o principal rival comercial de Aleandro na cidade, o chefe da organização que há anos tentava invadir o território da Vital. Não sei do que estás a falar. Menti. O pânico subiu pela minha garganta. Os olhos de Aleandro estreitaram-se. Não me minta, Emma. Eu vi-te. O mesmo uniforme, a mesma empresa, um crachá diferente. Engoli em seco. Era verdade. Depois da nossa noite juntos, eu tinha trocado os meus turnos na empresa de catering para evitar qualquer possibilidade de encontrá-lo novamente. Mas ontem à noite, eles estavam com falta de pessoal para a angariação de fundos da Fundação Blackwood. E o dinheiro que ofereciam era bom demais para recusar. Achei que seria seguro, que Alessandro não estaria no evento dos seus rivais e que, mesmo que por acaso estivesse, não reconheceria uma empregada entre tantas outras. Eu estava errada novamente. Era apenas um trabalho, eu disse. Eu sirvo em eventos, é isso que eu faço. O seu aperto apertou um pouco mais. E serviste Blackwood da mesma forma que me serviste? A acusação doeu como um tapa. É isso que você acha que aconteceu entre nós? Que eu lhe servi? Eu arranquei meu braço de seu aperto. A raiva momentaneamente superou o medo. Eu não sou uma prostituta. Algo brilhou em seus olhos. Talvez arrependimento ou surpresa com minha rebeldia. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Eu cruzei os braços novamente, subitamente exausta. Olha, eu preciso deste trabalho.
Não posso dar-me ao luxo de ser exigente quanto aos eventos em que trabalho. Aleandro estudou-me por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, com movimentos deliberados, enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um bastão de plástico branco que fez meu coração parar. Meu teste de gravidez? O que eu tinha feito naquela manhã? O que eu tinha embrulhado em papel higiênico e enterrado no lixo do banheiro? Este bebê é meu? Perguntou ele com uma voz mortalmente silenciosa. O tempo pareceu parar naquele beco sujo. Os sons distantes do trânsito, o barulho dos pratos da cozinha do restaurante, o vento frio no meu rosto. Tudo desapareceu enquanto eu olhava para o teste de gravidez na mão de Aleandro. Como soubeste? A minha voz falhou. Vasculhaste o meu lixo? A sua expressão permaneceu impassível, mas algo perigoso brilhou naqueles olhos âmbar. Responde à pergunta, Emma. A minha mente correu procurando explicações, desculpas, mentiras. Mas enquanto eu estava ali, tremendo no frio de novembro, diante de um homem que comandava um império construído com sangue e medo, não consegui reunir energia para inventar outro engano. Sim, sussurrei, a palavra pairando entre nós como uma granada ativada com o pino removido. O rosto de Aleandro não revelava nada, mas notei que a sua mão livre se fechou em um punho apertado ao lado do corpo. Não me ias contar. Não era uma pergunta, mas respondi na mesma. Só descobri esta manhã. E se soubesses há uma semana, um mês, ter-me-ias contado. A sua voz permaneceu estranhamente calma, o que de alguma forma me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Desviei o olhar, incapaz de enfrentar o seu olhar. A verdade era que não sabia o que teria feito. Parte de mim tinha considerado interromper a gravidez sem nunca lhe contar. Outra parte tinha fantasiado em desaparecer, recomeçar em algum lugar onde ele não pudesse me encontrar. Ambas as opções agora pareciam ridiculamente ingênuas. Não sei, admiti. Aleandro aproximou-se, sua colônia cara misturando-se com os odores azedos do beco. Olhe para mim. Forcei-me a olhar nos seus olhos. Isso muda tudo. Sua voz tinha suavizado um pouco, mas havia aço por baixo do veludo. Vais comigo agora. O medo subiu pela minha garganta. O quê? Não, não posso simplesmente ir embora. Tenho um emprego, responsabilidades. Isso já não é da tua conta. Ele agarrou-me pelo cotovelo, guiando-me em direção à saída do beco, onde um elegante SUV preto, com vidros escuros, tinha aparecido. O seu guarda-costas estava ao lado do carro, com olhos vigilantes a examinar os arredores. Espera, implorei, resistindo. Preciso de falar com o meu gerente. Pega nas minhas coisas. Aleandro apertou o meu cotovelo um pouco mais. O teu gerente foi informado de que tiveste uma emergência familiar. As tuas coisas serão recolhidas e entregues a ti. A maneira casual com que ele reorganizou a minha vida em questão de minutos me causou um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Não pode simplesmente... Eu posso, interrompeu ele, num tom que não admitia discussão. E eu vou fazer isso. Estás grávida do meu filho, Emma. Isso faz da tua segurança a minha prioridade. Segurança. A palavra ecoou na minha mente enquanto ele abria a porta traseira do SUV. O que ele achava que estava a ameaçar-me? Ou era ele a ameaça da qual eu precisava de proteção? Por favor, tentei uma última vez. Preciso de tempo para pensar, para processar isto. Algo na minha voz deve ter lhe chegado, porque ele parou, com a mão ainda no meu cotovelo. Por um momento, vislumbrei vulnerabilidade por baixo do seu exterior composto. Incerteza, talvez até medo. O tempo é um luxo que não temos, disse ele calmamente. Há complicações. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um sedã preto parou bruscamente no fim do beco. O guarda-costas de Alessandro moveu-se com uma velocidade surpreendente, sacando a arma, enquanto se posicionava entre nós e os recém-chegados. Entra agora. A voz de Aleandro não deixava margem para objeções, enquanto ele praticamente me levantava para dentro do SUV, entrando atrás de mim. A última coisa que vi antes da porta se fechar foi dois homens saindo do sedã, com expressões severas e decididas. Então estávamos a acelerar, o potente motor do SUV, levando-nos do ambiente familiar da minha vida mundana para o mundo perigoso de Alessandro. Dentro do veículo, o silêncio repentino era opressivo. O interior era luxuoso. Assentos de couro macios,
Divisória de privacidade separando-nos do motorista, iluminação sutil que suavizava até mesmo o meu rosto em pânico. Eu me pressionei contra a porta o mais longe possível de Aleandro, dentro do espaço confinado. Quem eram aqueles homens? Perguntei finalmente. Aleandro cerrou os dentes. Pessoal do Blackwood. Por que eles fariam isso? Parei quando percebi. Eles estavam me seguindo. Estão a vigiar-te desde o baile, confirmou ele, com a voz fria e cheia de raiva controlada. Falaste com Blackwood naquela noite? Engoli em seco, com as memórias a voltar em minha mente. Marcus Blackwood a aproximar-se de mim durante um momento de silêncio, com um sorriso cordial, mas com um olhar calculista, enquanto fazia perguntas aparentemente inocentes sobre o meu trabalho, o meu passado e a frequência com que trabalhava nos eventos da Vitale. Admiti que ele apenas tinha feito conversa fiada. Aleandro praguejou baixinho, algo rápido em italiano que eu não conseguia entender. E não achaste estranho que um homem como Blackwood se interessasse por uma empregada? A acusação em seu tom despertou minha própria raiva. Não mais estranho do que um homem como tu te interessares. Achei que ele estivesse apenas sendo amigável. Pessoas ricas fazem isso às vezes. Fingem que se importam com os empregados para se sentirem melhor consigo mesmos. Os seus olhos brilharam. É isso que você acha que aconteceu entre nós? Que eu estava a me divertir com os empregados? O que eu devo pensar? Fiz um gesto de impotência. Tu és tu e eu não sou ninguém. És a mãe do meu filho. A palavra fez-me estremecer. Isso faz de ti alguém muito importante. O Subá virou para uma rua exclusiva, ladeada por árvores antigas e mansões imponentes, protegidas por portões ornamentados. Abrandamos em frente a uma propriedade particularmente intimidante, uma vila de estilo italiano com uma entrada circular e jardins meticulosamente cuidados. Mais 2 SUVs flanqueavam a entrada. Homens em fatos escuros estavam em posição de sentido. Onde estamos? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Na minha casa, respondeu Aleandro simplesmente. Agora estás em casa. O pânico voltou a surgir. Não vou morar contigo. Mal te conheço. Ele virou-se para me encarar, com uma expressão severa. Conheces-me bem o suficiente para ter criado uma vida comigo. E as circunstâncias eliminaram as tuas opções nesta questão. Que circunstâncias? Aqueles homens. Quem são eles realmente? Aleandro ficou em silêncio enquanto o SUV parava. Só quando o seu guarda-costas abriu a porta e examinou os arredores é que ele respondeu. Blackwood tem procurado uma vantagem contra mim há anos. Tu e agora o nosso filho são essa vantagem. As implicações da sua afirmação atingiram-me como um golpe físico. Achas que ele me magoaria para chegar a ti? Eu sei que sim, a voz de Aleandro era monótona. Tenho a certeza de que ele já matou por menos. Ele guiou-me para fora do veículo e em direção à imponente entrada da vila. O interior era tão opulento quanto eu imaginava. Tetos altos, pisos de mármore, obras de arte de valor inestimável, tudo em tons de creme, dourado e bordô escuro. Uma pequena equipa de funcionários apareceu e depois desapareceu discretamente, treinada para ser invisível na presença do seu empregador. Aleandro levou-me para uma sala de estar, onde uma lareira de pedra enorme crepitava. Ficarás aqui até que a situação seja resolvida, disse ele, como se estivesse a anunciar que eu ficaria ali durante a noite, em vez de ser mantida prisioneira indefinidamente. E quanto tempo isso vai demorar? Perguntei, esforçando-me para manter a voz firme. O tempo que for necessário, sugeriu o seu tom. O assunto estava encerrado. Não posso simplesmente desaparecer da minha vida. As pessoas vão notar. O meu colega de quarto, os meus colegas de trabalho, vão ser informados de que tirou uma licença prolongada por motivos pessoais. Ele dirigiu-se a um aparador e serviu um líquido âmbar num copo de cristal. O teu colega de quarto, Liam, não é, já foi contactado. A menção casual do nome de Liam fez-me gelar o sangue. O que lhe fizeste? Alessandrori ergueu ligeiramente a sobrancelha. Nada. Simplesmente informamo-lo de que estavas em segurança e que estarias fora por algum tempo. E ele acreditou nisso? Não tinha motivos para não acreditar. Aleandro tomou um gole da sua bebida, especialmente depois de receber dinheiro suficiente para cobrir 1 ano do vosso aluguer partilhado. Afundei-me num sofá macio, as minhas pernas subitamente fracas demais para me sustentar. Compraste o silêncio do meu amigo.
Assegurei que ele não se preocuparia nem contactaria as autoridades. Aleandro sentou-se à minha frente, os seus movimentos elegantes, apesar da tensão evidente nos seus ombros. Foi a solução mais simples. A solução mais simples. Repeti, sem convicção. É assim que você vê tudo? Problemas a serem eliminados, pessoas a serem controladas. Algo brilhou nos seus olhos, talvez mágoa, embora eu achasse isso difícil de acreditar. Nem tudo, nem você. Desviei o olhar, incapaz de suportar a intensidade do seu olhar. Minha mão inconscientemente se moveu para a minha barriga ainda lisa, um gesto que Aleandro acompanhou com atenção de falcão. "Em que fase você está?" perguntou ele, com a voz mais suave do que antes. 6 semanas, sussurrei, desde aquela noite. Ele acenou com a cabeça como se confirmasse uma suspeita. "Já foste ao médico?" "Não, como disse, só descobri esta manhã." "Amanhã vais ao meu médico, ele é discreto e excelente." A calma com que ele continuava a reorganizar a minha vida despertou uma nova raiva. "Não tenho nada a dizer sobre isto." "Sobre nada?" Aleandro pousou o copo com cuidado deliberado. "Prefere que eu a deixe desprotegida? Que a deixe vulnerável aos homens do Blackwood? Eles não hesitariam em usar você e o nosso filho para me destruir. Por que ele se importaria comigo, conosco?" Apontei entre nós. Foi uma noite. Não somos nada um para o outro. No momento em que as palavras saíram da minha boca, soube que tinha cometido um erro. A expressão de Alessandro endureceu. Os seus olhos ficaram frios. "Estás a carregar o meu sangue", disse ele. "Cada palavra precisa imortal. A próxima geração da família Vitali. Isso faz de ti tudo para mim." Ele levantou-se e aproximou-se de mim com graça predatória. "E isso faz de ti o alvo mais valioso de Blackwood." Recuei contra as almofadas do sofá enquanto ele se aproximava de mim, a sua presença avassaladora na luxuosa sala. "Preciso de entender uma coisa, Emma." A sua voz baixou para um sussurro perigoso. "Como é que Blackwood soube que devia abordar-te especificamente? De todos os empregados na gala, por que tu?" O medo agarrou-me à garganta enquanto eu olhava para ele. Este era o momento que eu temia. A pergunta que eu não podia responder sem revelar o meu segredo mais condenável. Eu... eu não sei, gaguejei. "Talvez ele nos tenha visto a conversar naquela noite no Obsidian. Talvez um dos teus inimigos tenha percebido e lhe tenha contado." Aleandro estudou-me por um longo e aterrador momento. Eu quase podia ver os cálculos por trás dos seus olhos, a ponderação das possibilidades. "Talvez", ele finalmente disse, embora o seu tom sugerisse que não estava convencido. "De qualquer forma, já não estás segura na tua antiga vida." Ele endireitou-se e dirigiu-se para a porta. "Serás conduzida aos teus aposentos. Tudo o que precisam foi providenciado. Se precisarem de algo específico, digam a Maria. Ela tratará disso." Ele acenou com a cabeça para uma mulher pequena de meia-idade que se materializou silenciosamente na porta. "Então sou uma prisioneira", disse eu, incapaz de esconder a amargura na minha voz. Aleandro parou, com a mão na moldura da porta. "Estás protegida", corrigiu ele. "Há uma diferença. Não da minha perspectiva." Ele voltou-se para mim, sua expressão suavizando-se um pouco. "Sei que isto é avassalador, mas preciso que compreendas a gravidade da nossa situação. Não se trata mais apenas de ti e de mim." Seu olhar baixou para a minha barriga e, por um momento, vislumbrei algo inesperado em seus olhos. Não era cálculo ou controle, mas admiração. Vulnerabilidade. "Nunca esperei ter um filho", disse ele baixinho. "No meu mundo, a família é tanto uma força como uma fraqueza fatal. Eu tinha me resignado a não correr esse risco." A honestidade crua na sua voz apanhou-me desprevenida. Por um breve momento, vi além da fachada perigosa e percebi o homem por baixo. Um homem criado na violência que agora enfrentava a perspectiva de trazer uma nova vida para esse mesmo mundo brutal. "Não sei como ser pai", continuou ele, "mais para si mesmo do que para mim. Mas sei como proteger o que é meu. E vou proteger vocês os dois, custe o que custar." Antes que eu pudesse responder, ele se foi, deixando-me sozinha com Maria, que sorriu com simpatia. "Venha, senhorita", disse ela com um sotaque forte, mas um inglês claro. "Deve estar cansada. Deixe-me mostrar-lhe os seus aposentos." Seguia entorpecida, demasiado abalada para resistir.
A minha mente girava com os acontecimentos do dia, desde a descoberta da minha gravidez até ser essencialmente raptada pelo pai, um chefe da máfia que agora me reivindicava como sua para proteger. A minha vida tinha se desfeito em poucas horas, deixando-me à deriva num mundo de luxo e perigo que eu mal compreendia. Maria levou-me por uma grande escadaria e por um corredor até uma suíte maior do que todo o meu apartamento. O quarto tinha uma cama de dossel coberta de seda, uma área de estar com cadeiras luxuosas e janelas do chão ao teto, com vista para jardins bem cuidados. A casa de banho adjacente brilhava com mármore e acessórios dourados. O senhor Vital preparou estes quartos para si, explicou Maria, abrindo um armário para revelar roupas femininas em vários tamanhos, todas com marcas de estilistas. Reconheci-as, mas nunca sonhei em ter. Ele não tinha a certeza do seu tamanho, por isso há várias opções. Amanhã, uma costureira virá tirar as suas medidas para um guarda-roupa adequado. Passei os dedos por uma camisola de cachemira, cuja suavidade era estranha à minha pele, acostumada a misturas baratas de poliéster e algodão. Isto é loucura, murmurei. Maria sorriu gentilmente. O senhor Vital quer que se sinta confortável. Ela hesitou, depois acrescentou em voz baixa. Ele foi muito específico sobre os seus cuidados. Nunca o vi tão preocupado. Não sabia como responder a isso. A ideia de que Aleandro Vital, o temido chefe da máfia, estivesse preocupado com o meu conforto parecia ridícula, dado que ele basicamente me tinha raptado. Posso sair? Perguntei sem rodeios. Se eu se eu quisesse sair agora, alguém me impediria? A expressão de Maria ficou preocupada. Não seria seguro, senhorita. Os homens lá fora estão lá para protegê-la. Não foi isso que eu perguntei. Ela desviou o olhar. O senhor Vitali deu ordens para sua segurança. Tradução. Eu era realmente uma prisioneira, independentemente da gaiola dourada. Depois que Maria saiu, eu me sentei na beira da enorme cama, tremendo de exaustão e choque. O edredom de seda sob as minhas mãos parecia obscenamente luxuoso em comparação com a minha roupa de cama surrada em casa. Casa, um lugar que eu talvez nunca mais visse. Peguei o meu telemóvel, desesperada para entrar em contato com Liam, para ter certeza de que ele estava realmente bem. Mas o ecrã mostrava que não havia sinal. Claro, Alessandro não teria ignorado um meio de comunicação tão óbvio. Na mesinha de cabeceira, reparei num telemóvel novo, elegante, caro e sem dúvida monitorizado. Deixei-o intocado. O quarto, apesar de toda a sua opulência, de repente parecia sufocante. Fui até as janelas, procurando trancas, uma rota de fuga, mas elas abriam apenas alguns centímetros, nem mesmo o suficiente para sentir a brisa. Através do vidro, eu podia ver homens armados a patrulhar o terreno. Guardas ou carcereiros. A linha parecia cada vez mais tênue. Na casa de banho, espirrei água fria no rosto e olhei para o meu reflexo. Mal reconheci a mulher que me olhava de volta, pálida, assustada, com sombras sob os olhos que revelavam segredos e medo. Minha mão deslizou para a minha barriga, ainda lisa sob o meu uniforme de garçonete. Uma vida crescia ali. O filho de Aleandro Vital, o herdeiro de um império criminoso. O que eu tinha feito? A verdade que eu vinha evitando me atingiu em ondas de náusea que me fizeram vomitar no vaso sanitário de mármore. Quando a náusea passou, eu me encolhi no chão frio de azulejos, deixando as lágrimas correrem livremente pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Não sei quanto tempo fiquei ali deitada antes que uma batida suave na porta me acordasse. Senhora, está bem? A voz preocupada de Maria veio através da madeira. Limpei rapidamente o rosto e levantei-me com as pernas trêmulas. Estou bem. O jantar será servido em meia hora. O senhor Vital solicita a sua companhia. A ideia de comida fez o meu estômago revirar-se novamente, mas acenei com a cabeça mesmo que ela não pudesse ver-me. Estarei lá. Há roupas no armário para si, lembrou-me gentilmente. Talvez queira trocar de roupa. Olhei para o meu uniforme manchado e, de repente, percebi o quão deslocada eu devia parecer naquele ambiente palaciano. Obrigada. Vou encontrar algo. Depois de um banho rápido, escolhi a roupa menos intimidante que encontrei. Calças pretas e um suéter creme simples, que provavelmente custou mais do que um mês do meu aluguer. O tecido acariciava a minha pele como um sussurro, um luxo que eu nunca tinha experimentado. Maria reapareceu para me acompanhar ao jantar, conduzindo-me por corredores decorados com obras de arte que pertenciam a museus, não a casas particulares.
A sala de jantar continuava o tema da riqueza discreta, com uma longa mesa de mogno que acomodava 20 pessoas, um lustre de cristal que lançava uma luz quente sobre os talheres de prata e flores frescas. Aleandro levantou-se quando entrei. Vestido impecavelmente com o que eu supus ser um traje casual para ele, calças à medida e uma camisola de caxemira cinza escura que fazia os seus olhos âmbar parecerem ainda mais intensos. O seu cabelo escuro estava ligeiramente úmido, como se tivesse tomado banho recentemente, e o aroma da sua colônia, amadeirado e masculino, chegou até mim do outro lado da sala. Você parece melhor, observou ele, puxando uma cadeira para mim no canto da mesa mais próximo do seu lugar à cabeceira. A mesa estava posta apenas para nós dois, tornando a enorme sala estranhamente íntima. Melhor do que o quê? Perguntei, incapaz de esconder a tensão na minha voz, enquanto me sentava rigidamente. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Então, uma mulher que acabara de descobrir que a sua vida havia sido irreversivelmente alterada. Não tive resposta para aquela honestidade brutal. Funcionários silenciosos apareceram com vinho. Água com gás para mim, notei, e o primeiro prato, um delicado arranjo de frutos do mar que não consegui identificar. Comi sem entusiasmo, enquanto Alessandro me observava com uma intensidade desconcertante. Precisas de comer, disse ele finalmente. Pelo bebê. Coloquei o garfo na mesa com cuidado deliberado. É tudo o que sou agora? Um recipiente para o teu ar? A sua expressão endureceu. Sabes que isso não é verdade, não sabes? Tu raptaste-me, isolaste-me, tomaste conta da minha vida. Tudo por causa de uma criança que não sabias que existia até algumas horas atrás. Eu não te raptei, corrigiu ele com uma voz perigosamente suave. Eu tirei-te de uma situação cada vez mais perigosa sem o meu consentimento. Não havia tempo para discussão. Eu ri sem humor. Nunca há tempo para discussão com homens como você, não é? Apenas ordens a serem seguidas, decisões tomadas por outros porque você sabe o que é melhor. Alessandro pousou o copo de vinho com controle deliberado. Homens como eu? Repetiu ele. E que tipo de homem você acha que eu sou, Emma? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Que tipo de homem era Alessandro Vital? Um criminoso, certamente perigoso, sem dúvida, mas também o pai do meu filho. O homem que me mostrou gentileza e paixão durante a nossa noite juntos, que conversou comigo por horas sobre livros e sonhos antes mesmo de me tocar. Não sei, admiti finalmente. Esse é o problema. Ele me estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça como se eu tivesse passado em algum teste. É justo. Temos muito a aprender um sobre o outro. Temos. Ou você simplesmente ditará os termos do que quer que isso venha a ser? Depende, disse ele, retomando a refeição com perfeita compostura. De quê? De você ser honesta comigo, disse ele, fixando os olhos âmbar nos meus com um olhar predatório. Começando pelo motivo pelo qual você estava a trabalhar no evento do Blackwood. O verdadeiro motivo. A minha respiração parou. Este era o momento que eu temia. A pergunta que poderia destruir qualquer segurança frágil que eu tivesse encontrado na proteção de Alessandro. Eu já lhe disse, comecei, odiando o quão fraca a minha voz soava. Era apenas um trabalho. Eu preciso do dinheiro. Aleandro pousou os talheres, a sua expressão agora completamente fechada. Vou lhe dar mais uma chance de me dizer a verdade, Emma. Depois disso, não terei outra escolha a não ser encontrar as respostas em outro lugar. E prometo que não vais gostar dos meus métodos. A ameaça pairou no ar entre nós. Toda a pretensão de civilidade desapareceu. Este era o homem que os outros temiam. O chefe implacável de uma organização criminosa que havia conquistado o poder através da violência e da intimidação. Estás a ameaçar-me? Sussurrei. Estou a prometer-te consequências por continuares a enganar-me. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Estás grávida do meu filho. Isso dá-te privilégios que outros não teriam. Mas a minha paciência tem limites. O peso dos meus segredos pressionava-me como se fosse algo físico. Eu tinha fugido por tanto tempo, escondido tantas coisas. E agora, presa nesta bela prisão com um homem perigoso que tinha o meu futuro nas mãos, não tinha mais onde me esconder. O meu pai, comecei, as palavras a queimar-me a garganta como ácido. Trabalhava para os Blackwoods. A expressão de Aleandro não mudou,
mas senti a sua atenção repentina e completa. Ele era o contabilista deles, continuei, incapaz de parar agora que tinha começado. Não para os seus negócios legítimos, mas para as outras coisas. Ele tratava da lavagem de dinheiro, das contas offshore, de tudo. Continua, Alisandro pediu quando hesitei. Respirei trêmula. Quando eu tinha 19 anos, o FBI abordou-o. Tinham provas suficientes para o prender por décadas, mas ofereceram-lhe um acordo se ele testemunhasse contra o pai de Marcus Blackwood. A compreensão surgiu nos olhos de Aleandro. O acidente de carro que matou os teus pais. Não era uma pergunta. O meu sangue gelou ao perceber que ele tinha investigado a minha vida. Novos detalhes do meu passado que eu não tinha partilhado com ninguém. Não foi um acidente, confirmei, com a voz quase inaudível. Os travões foram cortados. Os meus pais morreram instantaneamente e o FBI alegou que não podia provar que tinha sido homicídio. Disseram que não havia caso. Ri amargamente, mas eles certificaram-se de que eu soubesse quem era o responsável. Queriam que eu ficasse zangada, queriam que eu os ajudasse a construir um novo caso contra os Blackwoods. A expressão de Aleandro ficou tempestuosa. Usaram uma rapariga de 19 anos em luto como isca. Ofereceram-me proteção em troca de informações, corrijo, mas eu estava com muito medo. Em vez disso, desapareci. Mudei de nome, mudei-me para o outro lado do país, cortei os laços com todos que conhecia. Emma não é o teu nome verdadeiro, disse ele suavemente, outra peça encaixando-se no lugar. Abanei a cabeça. É Elizabeth. Elizabeth Calloway. Ou era. E tens fugido desde então, até 6 meses atrás, quando eles me encontraram novamente. Um agente do FBI, chamado Cooper. Ele disse que eles estavam a vigiar-me, que sabiam que eu estava com dificuldades financeiras, que poderiam ajudar-me se eu fizesse uma pequena coisa por eles. Os nós dos dedos de Aleandro ficaram brancos ao redor do copo de vinho. Infiltrar-me no círculo de Blackwood. Aproximar-me o suficiente para reunir provas. Acenei com a cabeça, infeliz. Eles queriam qualquer coisa que pudesse ligá-lo a atividades ilegais, conversas, documentos, nomes. Aceitei o trabalho no catering, porque eles sabiam que tanto os Blackwoods como os Vitalis usavam essa empresa para os seus eventos. E então conheceste-me, disse Alessandro, com uma voz enganosamente calma. Eles também te instruíram para dormir comigo? Para recolher informações sobre ambas as famílias? A acusação doeu como um golpe físico. Não, não foi isso. Nunca planeei que isso acontecesse, mas aconteceu. Muito conveniente para os teus superiores do FBI. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Não contei nada a eles sobre ti, sobre nós. Não consegui. Por que não? Não era essa a tua missão? Porque vacilei, incapaz de articular a confusão de emoções que ele despertava em mim. Porque parecia errado. Aquela noite não fazia parte de nenhum plano. Era apenas real. Alessandro me estudou com uma expressão indecifrável. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de acusações e confissões não ditas. Eles sabem que estás grávida? Ele finalmente perguntou. Ninguém sabe, exceto tu. Só descobri esta manhã, lembras-te? Ele assentiu, aparentemente perdido em pensamentos. Quando ele falou novamente, sua voz havia recuperado sua calma controlada habitual. Blackwood deve ter percebido que estavas a trabalhar para os dois lados. É por isso que os homens dele estavam a seguir-te ou o FBI deixou algo escapar. Eu sugeri que o agente Cooper não é exatamente sutil. De qualquer forma, estás comprometida. Aleandro levantou-se da cadeira e foi até a janela, de costas para mim. E agora, carregando meu filho, os Blackwoods veriam isso como um bônus inesperado, uma vantagem contra mim e o FBI. A maneira clínica como ele avaliou a situação me causou um arrepio. Então, o que acontece agora? Ele se virou com uma expressão resoluta. Agora eu lido com as complicações, todas elas. O medo apertou a minha garganta. O que isso significa? Significa que protejo o que é meu. Os seus olhos baixaram para a minha barriga, depois voltaram para o meu rosto. Significa que elimino ameaças à sua segurança e à segurança do nosso filho. Não pode simplesmente eliminar o FBI, eu disse, horrorizada com a implicação. Um sorriso frio tocou os seus lábios. Você ficaria surpresa com o que eu posso fazer? Por favor, sussurrei, levantando-me da cadeira. Não piore as coisas, mas violência não resolverá nada. Às vezes,
A violência é a única linguagem que homens como Blackwood entendem. Alessandro aproximou-se, a sua presença dominando os meus sentidos. Mentiste para mim, Emma, ou Elizabeth, ou seja lá qual for o teu nome verdadeiro. Entraste na minha vida sob falsos pretextos, trabalhando para pessoas que queriam me ver preso. Recuei até bater na borda da mesa. Desculpa, não tive escolha. Sempre temos escolhas. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando minha bochecha com um toque tão gentil que me fez tremer. Tu escolheste vir ao meu quarto naquela noite. Tu escolheste deitar na minha cama. Tu escolheste manter nosso filho em segredo. E tu escolheste me fazer prisioneiro. Eu rebati, mesmo lutando contra o impulso de me inclinar para o seu toque. Eu escolhi proteger-te, ele corrigiu, sua voz baixando para um sussurro. Apesar da tua traição, apesar do perigo que representas para tudo o que construí, eu escolhi trazer-te para minha casa em vez de eliminar a ameaça que representas. A maneira casual com que ele se referiu a potencialmente me eliminar fez meu sangue gelar, mesmo enquanto sua proximidade acendia um calor traiçoeiro no fundo da minha barriga. Por quê? Ousei perguntar. Por que não resolver simplesmente o problema? Os seus olhos âmbar escureceram enquanto procuravam os meus. Porque desde o momento em que te vi, desejei-te de uma forma que nunca desejei ninguém. Porque aquela noite também significou algo para mim. Algo que não consigo explicar ou justificar. A sua mão deslizou para segurar a minha nuca. O seu toque era possessivo, mas terno. E agora carregas o meu filho, o meu sangue. Isso torna-te insubstituível, independentemente dos teus pecados. Antes que eu pudesse responder, os seus lábios tomaram os meus num beijo que era tanto castigo quanto promessa, gentil, mas exigente. Contra o meu bom senso, eu respondi. O meu corpo lembrava-se da paixão que partilhamos, ansiando pela conexão, apesar de tudo o que estava entre nós. Quando ele finalmente se afastou, a sua respiração estava tão ofegante quanto a minha. A sua compostura se quebrou, revelando o desejo cru por baixo. Agora você me pertence, disse ele, a voz áspera de emoção. Tu e o nosso filho. Destruirei qualquer um que ameace isso. Blackwood, o FBI, qualquer um. Entendes? Não era tanto uma pergunta, mas uma declaração de intenções. Um vislumbre da mente perigosa de um homem que construíra um império com base na violência e no controlo. Um homem que agora me considerava sua posse, a ser protegida e contida em igual medida. Entendo, sussurrei, embora não tivesse certeza de que entendia. Não totalmente. Não as implicações de ser reivindicada por Alessandro Vital, de carregar o seu herdeiro, de ser atraída para o seu mundo perigoso, sem possibilidade de voltar à vida que conhecia. Ele estudou-me por um longo momento. Depois acenou com a cabeça uma vez, como se estivesse satisfeito. Amanhã irás ao médico. Depois discutiremos os nossos próximos passos. Ele endireitou-se, a sua máscara de controlo voltando ao lugar. Por agora, descansa. Tiveste um dia difícil. Um eufemismo tão profundo que me teria feito rir se não estivesse tão perto das lágrimas. Como se sentisse a minha turbulência emocional. Alessandro suavizou-se ligeiramente. Sei que isto não era o que planeaste, Emma. Não era o que nenhum de nós planeou. Mas vamos encontrar um caminho a seguir juntos. Tenho escolha? A pergunta escapou-me antes que pudesse impedi-la. A sua expressão ficou séria. As tuas escolhas agora se limitam a não colocar em risco o nosso filho ou comprometer a nossa segurança. Além disso, ele deu de ombros ligeiramente. Bem, vamos negociar. Com essa promessa ambígua, ele acompanhou-me de volta aos meus aposentos, com a mão pousada possessivamente na minha cintura. Na porta, ele parou, algo vulnerável passando rapidamente por suas feições. Apesar de tudo, ele disse baixinho. Estou feliz pelo bebê. Nunca pensei que teria a minha própria família. A confissão simples apanhou-me desprevenida, lembrando-me que por baixo da aparência perigosa, havia um homem com os seus próprios medos e desejos, o seu próprio conceito de família moldado pela educação que o transformou na pessoa que ele era agora. Boa noite, Emma, disse ele, dando-me um beijo gentil na testa, antes de se afastar pelo corredor, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e a crescente percepção de que a minha vida tinha mudado irrevogavelmente. Não apenas por causa da criança que eu carregava, mas por causa do homem que nos reivindicou como suas. Dentro da minha prisão dourada,
Dirigi-me às janelas com vista para os terrenos da propriedade. A escuridão tinha caído, mas as luzes de segurança iluminavam os jardins, revelando homens armados a patrulhar o perímetro. Não apenas a proteger-me do pessoal de Blackwood, percebi, mas a garantir que eu não pudesse fugir. A minha mão deslizou para a minha barriga, para a pequena vida que ali crescia, inconsciente do mundo perigoso em que iria nascer. O herdeiro de Aleandro. Uma criança de dois mundos. A minha existência comum e o seu império de sombras. O que vamos fazer? Sussurrei para o meu filho por nascer, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não havia boas opções. Se eu conseguisse fugir, os homens de Blackwood me encontrariam. Se eu contatasse o FBI, colocaria meu filho em perigo e trairia Alessandro de uma forma que ele talvez nunca perdoasse. E se eu ficasse aceitando a proteção de Alessandro e tudo o que isso implicava, estaria a escolher uma vida entrelaçada com violência e poder que nunca quis. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos em espiral. Entre! Chamei, enxugando rapidamente as lágrimas. Maria entrou, carregando uma bandeja com chá e o que pareciam ser biscoitos. O Sr. Vital achou que você gostaria de algo relaxante antes de dormir, explicou ela, colocando a bandeja sobre uma mesinha. Agradeci automaticamente, impressionada com esse pequeno gesto de consideração de um homem que basicamente me sequestrou horas antes. Ele se preocupa com você, disse Maria, percebendo minha expressão confusa. À sua maneira. A maneira dele envolve me manter prisioneira, apontei. O rosto marcado de Maria se enrugou em simpatia. O Sr. Vital é complicado. Ele precisava ser assim para sobreviver no mundo dele. Você conhecia a família dele? Perguntei, curiosa, apesar de mim mesma. Diante dele, ela assentiu, servindo o chá com movimentos experientes. Servi o pai e o avô dele antes disso. 3 gerações de Vitales. Eles eram todos como ele? Maria considerou a pergunta cuidadosamente. Não, ela finalmente disse. Aleandro é diferente. O pai dele era cruel por crueldade. O avô dele era frio, calculista, Alessandro. Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Ele faz o que acredita ser necessário, mas não sente prazer nisso. E protege aqueles que considera seus. Como posses, murmurei. Como família, ela corrigiu gentilmente. Algo que ele teve muito pouco na vida. A revelação despertou algo em mim. Não exatamente pena, mas compreensão. Que tipo de infância Aleandro teve, crescendo numa família baseada na violência e no medo? O que o transformou no homem que ele era agora, capaz de ternura num momento e de cálculo frio no outro? Obrigada pelo chá, disse eu, subitamente exausta pelo peso emocional do dia. Maria sorriu gentilmente. Durma bem, menina Emma. Amanhã trará os seus próprios desafios. Depois de ela sair, bebi o chá. Camomila com mel, calmante e quente, e tentei acalmar a minha mente acelerada. Tantos segredos revelados, tantas perguntas ainda sem resposta. A minha mão voltou a deslizar para a minha barriga, para a vida que tinha complicado tudo, mas que de alguma forma também tinha simplificado. O que quer que acontecesse a seguir, quaisquer que fossem as escolhas que eu fizesse, elas já não seriam apenas para mim. Eu tinha uma criança a considerar, uma criança que nasceria em perigo, independentemente do que eu fizesse. Com esse pensamento sério, rastejei para dentro da cama enorme, afundando-me num luxo que eu nunca tinha conhecido. Apesar do meu medo e incerteza, o cansaço tomou conta de mim rapidamente, levando-me a sonhos cheios de olhos âmbar e promessas sussurradas de proteção que pareciam mais ameaças. Acordei com a luz do sol a entrar pelas cortinas parcialmente abertas. Momentaneamente desorientada pelo ambiente desconhecido, os lençóis de seda contra a minha pele, a vasta extensão do colchão debaixo de mim, o teto ornamentado acima, tudo me lembrava que ontem não tinha sido um pesadelo, mas a minha nova realidade. Uma batida suave precedeu a entrada de Maria com uma bandeja de pequeno almoço. Bom dia, menina Emma. Dormiu bem? Melhor do que deveria, admiti, sentando-me contra as almofadas macias. Ela sorriu com simpatia enquanto colocava a bandeja no meu colo. Frutas frescas, iogurte, torradas com o que parecia ser geleia caseira e chá de ervas. O seu corpo precisa de descanso, especialmente agora. A minha mão moveu-se instintivamente para a minha barriga. Grávida de 6 semanas. A ideia ainda parecia surreal. O Sr. Vital pediu-me para informar que o médico chegará às 10 horas.
Maria continuou, indo abrir completamente as cortinas. Há roupas para si na casa de banho. Será que posso fazer uma chamada telefônica? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A expressão de Maria suavizou-se com pena. Receio que isso ainda não seja possível. Por segurança, por controlo, pensei amargamente, mas acenei com a cabeça em sinal de compreensão. Não fazia sentido dificultar o trabalho de Maria quando ela não me tinha mostrado nada além de gentileza. Depois que ela saiu, comi o café da manhã simples, mas perfeito. O meu corpo exigia nutrição, apesar da minha turbulência emocional. Depois, tomei banho e vesti as roupas fornecidas. Leggings, uma túnica de cachemira macia e sapatilhas. Todas em tons suaves que de alguma forma combinavam perfeitamente. A elegância casual do traje prisional. Às 10 horas em ponto, Maria acompanhou-me até um escritório que tinha sido convertido numa sala de exames improvisada. Equipamentos médicos estavam ao lado de móveis antigos, a necessidade moderna invadindo o luxo do velho mundo. O médico era um homem distinto na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos com armação dourada. Menina Palmer, ele cumprimentou-me usando o meu nome falso, sem dar indícios de que sabia da verdade. Sou o Dr. Bennett. Por favor, fique à vontade. A sua atitude era profissional e gentil, enquanto realizava um exame físico básico, colhia sangue e se preparava para uma ecografia. Ao longo de todo o processo, explicou cada passo, tratando-me como uma paciente e não como uma posse, uma cortesia que apreciei mais do que consigo expressar. Isto vai ser frio, avisou enquanto aplicava gel no meu abdômen. Vamos dar uma olhadela ao seu bebê? O meu bebê? As palavras causaram-me um choque, uma estranha mistura de medo e algo mais caloroso, mais primitivo. Até aquele momento, a gravidez tinha sido um conceito abstrato, uma complicação numa situação já complicada. Mas o Dr. Bennett posicionou a sonda e um som rápido encheu a sala. A realidade da vida que crescia dentro de mim tornou-se inegável. É o batimento cardíaco, explicou ele, com voz suave, forte e regular, exatamente o que queremos ouvir. Lágrimas encheram os meus olhos inesperadamente. Aquele som, rápido, persistente, vivo, era o meu filho, o filho de Alessandro, um ser minúsculo com seu próprio batimento cardíaco, alheio às circunstâncias perigosas da sua criação. Tudo parece perfeito, continuou o Dr. Bennett, ajustando a tela para que eu pudesse ver a pequena mancha que se tornaria o nosso bebê. Com base nas medições e na sua última menstruação, está com cerca de 6 semanas, com data prevista para o parto em meados de julho. Fiquei a olhar para o ecrã, hipnotizada pelo pequeno tremor que indicava um batimento cardíaco. É tão pequeno, sussurrei. Tem agora o tamanho de um feijão, confirmou ele com um sorriso, mas está a crescer rapidamente. A porta abriu-se e Aleandro entrou, com uma expressão indecifrável ao ver a cena. Doutor, o Dr. Bennett acenou com a cabeça. Está tudo a decorrer normalmente, Sr. Vital. Até agora, é uma gravidez saudável. O olhar de Aleandro moveu-se para o ecrã, para a pequena vida que tínhamos criado. Por um momento, a sua fachada composta rachou, revelando admiração e algo que poderia ter sido medo, antes de ele controlar a sua expressão mais uma vez. O batimento cardíaco, disse ele baixinho, aproximando-se. Gostaria de ouvir? Perguntou o Dr. Bennett, ajustando uma configuração que amplificava o som sibilante. Aleandro ficou imóvel, paralisado pelo ritmo rápido que enchia a sala. A sua mão moveu-se como se fosse alcançar-me, alcançar o ecrã, mas parou no meio do caminho, voltando para o seu lado. Vou imprimir imagens para vocês dois, disse o Dr. Bennett, quebrando o silêncio carregado. Menina Palmer, vou receitar-lhe vitaminas pré-natais e dar-lhe informações sobre o que esperar nas próximas semanas. Gostaria de a ver novamente daqui a um mês, ou antes, se houver alguma preocupação. Limpei o gel da minha barriga e ajeitei a roupa enquanto o Dr. Bennett imprimia as imagens da ecografia e preparava uma pasta com informações. Alessandro permaneceu em silêncio, com uma expressão pensativa enquanto observava o médico trabalhar. Assim que o Dr. Bennett terminou as suas instruções e nos deixou com a promessa de voltar em algumas semanas, o silêncio tomou conta da sala. Aleandro pegou numa das imagens da ecografia, estudando-a com uma intensidade que me fez questionar o que ele realmente estava a ver. Uma criança, um ar ou uma complicação na sua vida cuidadosamente controlada. Terás tudo o que precisas, disse ele finalmente, pousando a imagem.
Os melhores cuidados, os melhores médicos. Obrigada, respondi automaticamente. Depois senti-me tola por expressar gratidão ao meu captor, por mais benevolente que fosse o seu cativeiro. Os olhos âmbar de Alessandro fixaram-se nos meus. Precisamos de discutir a nossa situação. Que parte? Perguntei, incapaz de esconder a tensão na minha voz. A parte em que sou uma informadora do FBI grávida do seu filho. Ou a parte em que o seu inimigo está a perseguir-me. Ou talvez a parte em que me prendeu numa gaiola dourada. Um músculo contraiu-se na sua mandíbula. Tudo isso. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar da mesa de exame. Após um momento de hesitação, aceitei. Hiperconsciente do calor dos seus dedos em torno dos meus, da força do seu aperto. Ele levou-me da sala de exames improvisada para o seu escritório do outro lado do corredor. Um espaço masculino de couro, madeira escura e livros que cheiravam a papel e a mesma colônia que ele usava. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira confortável perto da lareira, onde as chamas crepitavam apesar do dia ameno lá fora. Sentei-me na ponta da cadeira, demasiado tensa para relaxar. Aleandro serviu água de um jarro de cristal, entregou-me um copo e encostou-se à secretária em vez de se sentar atrás dela. Uma escolha deliberada para evitar a dinâmica de poder que tal posição criaria. Primeiro, ele começou a ser o seu contacto no FBI. Os meus dedos apertaram o copo. E quanto a ele? Ele estará à tua procura, a perguntar-se por que razão o seu informador desapareceu de repente. Provavelmente, concordei cautelosamente, terás de contactá-lo. Olhei para Leandro em choque. Queres que fale com o FBI depois de tudo o que te contei ontem à noite? A sua expressão permaneceu impassível. Quero que o tranquilizes, dizendo que estás segura, que ainda estás a recolher informações e que precisas de tempo. Compreendi. Quer que eu minta para mantê-los longe de si. Quero evitar uma caçada federal que complicaria ainda mais a nossa situação. Corrigiu ele. Quando o agente Cooper acreditar que ainda está a trabalhar na sua missão, ele será paciente. Isso nos dará tempo para resolver o problema Blackwood de forma mais permanente. Um arrepio percorreu-me ao perceber o que estava implícito no seu tom de voz. O que planeia fazer? Quanto menos souber sobre isso, melhor. Aleandro afastou-se da secretária e dirigiu-se à janela, de costas para mim, enquanto observava a sua propriedade. Blackwood tem sido um espinho no meu lado há anos. O seu interesse por ti apenas acelera o inevitável. Vais matá-lo, disse eu secamente. Não era uma pergunta. Alisandro virou-se com uma expressão fria. Vou eliminar uma ameaça à minha família. Família? A palavra pairou entre nós, carregada de significados que nenhum de nós ainda compreendia totalmente. Não éramos uma família no sentido tradicional. Apenas um chefe da máfia, a sua prisioneira grávida e a criança por nascer que os ligava. E depois, perguntei, pousando o copo antes que as minhas mãos trêmulas me traíssem. Depois de lidar com Blackwood, o que acontecerá comigo? Conosco? Apontando para a minha barriga. Algo suavizou a expressão de Aleandro. Ele atravessou a sala para se ajoelhar diante da minha cadeira, colocando o rosto ao nível do meu num gesto que me surpreendeu pela sua humildade. Isso depende de ti, disse ele baixinho. Do que eu quero? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu quero? Desde quando isso importa? Sempre importou. A sua mão alcançou a minha, quente e sólida. Desde o momento em que entraste no meu quarto de hotel. Afastei-me com confusão e raiva a crescerem. Não me deste escolha, Alisandro. Tiraste-me da minha vida, isolaste-me dos meus amigos, tomaste decisões sobre o meu futuro sem me consultar. Não é assim que as pessoas tratam alguém cujos desejos importam. Ele absorveu a minha explosão sem pestanejar. Agi rapidamente para proteger-te. A ambos, corrigiu ele, olhando para a minha barriga. As circunstâncias exigiam ação imediata, não deliberação democrática. E agora, as circunstâncias ainda exigem o meu aprisionamento? Alessandro cerrou os dentes. Não és uma prisioneira. Estás sob proteção. Semântica? Eu zombei. Se não posso sair, não posso contactar os meus amigos. Não posso tomar as minhas próprias decisões. Como chamarias a isso? Ele levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro na sala de estudo com energia controlada. O que gostarias que eu fizesse, Emma? Soltar-te de volta para o teu apartamento?
Os teus empregos de salário mínimo, os teus supervisores do FBI, deixar-te vulnerável aos homens de Blackwood, abandonar o meu filho ao destino que o espera no teu mundo? É meu filho também, lembrei-lhe, levantando-me para encará-lo. E sim, eu gostaria de ter a liberdade de escolher o meu próprio caminho, perigoso ou não. Aleandro aproximou-se de mim com graça predatória, mesmo que esse caminho coloque o nosso bebê em risco. A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Ele tinha encontrado a minha fraqueza, a proteção feroz e inesperada que eu já sentia pela pequena vida dentro de mim. Eu não arriscaria a segurança do meu filho. E ele sabia disso. Isso não é justo, sussurrei. Nada nesta situação é justo, ele concordou, parando a poucos centímetros de mim. Mas é a realidade, a nossa realidade agora. Olhei para os seus olhos âmbar, procurando crueldade ou manipulação, mas encontrando apenas determinação e algo mais profundo, mais complexo, preocupação, talvez até ternura. Não quero ser tua prisioneira, disse baixinho. Nem tua posse. Não consigo viver assim, mesmo que seja no luxo. Então sê minha parceira, respondeu ele sem hesitar. A sugestão surpreendeu-me. Tua parceira? A mãe do meu filho, minha companheira. Eventualmente, talvez mais. A mão dele subiu para acariciar a minha bochecha, o polegar roçando suavemente a minha pele. Mas sim, minha parceira para enfrentar o que vier a seguir. A oferta era tentadora de maneiras que eu não queria admitir, nem mesmo para mim mesma. Havia uma conexão entre nós desde aquela primeira noite. Não apenas atração física, mas algo mais profundo. Um reconhecimento que desafiava a lógica ou a explicação. Tu mal me conheces, lembrei-lhe. A minha verdadeira personalidade, não a empregada de mesa que conheceste na gala. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Sei que és corajosa, resiliente, leal, mesmo a um agente do FBI que explorou a tua dor. E sei que havia verdade entre nós naquela noite, independentemente das circunstâncias que a trouxeram à minha porta. A sua percepção me deixou nervosa. E a minha história com o FBI, a minha traição. Você foi um peão no jogo deles, disse ele com desdém. Usada e manipulada por homens com distintivos que reivindicam superioridade moral enquanto empregam as mesmas táticas que condenam nos outros. Isso não justifica o que eu fiz. Não, ele concordou. Mas explica e explica por que não me denunciaste. Porque mantiveste a nossa noite juntos separada da tua missão. A sua confiança nos meus sentimentos era precisa e presunçosa. Pareces muito seguro sobre os meus motivos. Estou errado? Ele desafiou suavemente. Não conseguia encontrar o seu olhar. Não conseguia mentir sobre isso. Não, admiti. A mão de Alessandro deslizou para a minha nuca, puxando-me para mais perto. Então seja honesta consigo mesma, Emma. Há algo entre nós que existia antes de você saber sobre o bebê, antes de eu saber sobre a sua ligação com o FBI. Algo real. A sua proximidade era inebriante, despertando memórias da nossa noite juntos. As suas mãos no meu corpo, os seus lábios contra a minha pele, a maneira como ele me fez sentir protegida e exposta, vulnerável e poderosa. Mesmo que isso seja verdade, sussurrei. Não muda quem tu és, o que fazes. Não, ele concordou. Eu sou o que a vida fez de mim, assim como tu. A questão é se podemos construir algo novo juntos, algo melhor para o nosso filho. A sua visão era sedutora. Não apenas segurança e luxo, mas pertencimento, propósito, uma família construída a partir dos pedaços quebrados das nossas vidas separadas. No entanto, por baixo da promessa escondia-se a realidade de quem era Alessandro, um homem que ordenara mortes, que controlava um império criminoso, que eliminaria Marcus Blackwood sem remorsos. Conseguiria eu viver com esse conhecimento? Conseguiria criar uma criança nesse mundo? Preciso de tempo, disse finalmente, para pensar, para me adaptar a tudo isto. Alessandro estudou-me durante um longo momento, depois acenou com a cabeça uma vez. Tempo eu posso dar-te, mas não liberdade. Ainda não. Não até Blackwood deixar de ser uma ameaça. Não era tudo o que eu queria, mas era uma concessão, um reconhecimento da minha autonomia que eu não esperava. Obrigada. Não me agradeças por decência básica, disse ele, uma sombra cruzando suas feições. Já tirei o suficiente de ti.
A admissão de culpa surpreendeu-me, revelando uma capacidade de autorreflexão que eu não esperava. Este homem era mais complexo do que o chefe da máfia frio que eu inicialmente percebera, capaz de ternura e remorso ao lado da proteção implacável do que ele considerava seu. Vou providenciar para que ligues para o teu contato no FBI amanhã, continuou Aleandro, dirigindo-se à sua secretária. Maria vai ajudar-te a preparar o que dizer, apenas o suficiente para mantê-lo afastado enquanto lido com Blackwood. Acenei com a cabeça, reconhecendo tanto a confiança quanto a restrição em sua oferta. E depois disso, Alessandro olhou para mim, seu olhar suavizando-se ao cair brevemente sobre a minha barriga antes de voltar para o meu rosto. Depois disso, começaremos a construir um futuro juntos, se você me aceitar. Separados, mas conectados, se você não aceitar. Mas, de qualquer forma, seguros e protegidos. As opções não eram tão limitadas quanto antes. Não era liberdade total, mas também não era cativeiro permanente. Uma espécie de escolha com limites definidos pela nossa responsabilidade partilhada para com a criança que criamos. Eu deveria descansar, disse eu, subitamente exausta pelo peso emocional da nossa conversa. Aleandro acenou com a cabeça, indo abrir a porta do escritório. Claro, podemos continuar esta discussão quando te sentires mais forte. Quando passei por ele, ele agarrou a minha mão, pressionando algo na minha palma. Olhei para baixo e vi uma das imagens da ecografia. A primeira foto do nosso bebê. Nós criamos isto, disse ele suavemente. Aconteça o que acontecer a seguir, lembra-te de que criamos algo milagroso juntos. A simples afirmação eliminou todas as complicações. O FBI, Blackwood, o império criminoso de Aleandro, deixando apenas a verdade fundamental. Estávamos agora irrevogavelmente ligados pela pequena vida que crescia dentro de mim. Apertei a imagem contra o peito e acenei com a cabeça, incapaz de falar devido ao aperto repentino na garganta. Ao regressar aos meus aposentos, guiada pela sempre presente Maria, sentia algo mudar dentro de mim. Não exatamente a aceitação da minha situação, mas o reconhecimento da sua complexidade. Não havia soluções simples, nenhum caminho claro a seguir que não envolvesse compromissos e riscos. Mas pela primeira vez desde que Aleandro encontrou o meu teste de gravidez, senti um leve lampejo de esperança. Não apenas pela sobrevivência, mas por algo mais. Algo que nenhum de nós ousara imaginar, até que um pequeno coração começasse a bater, unindo os nossos destinos. As 3 semanas seguintes passaram num estranho limbo de luxo e incerteza. A minha gaiola dourada expandiu-se gradualmente da minha suíte para toda a ala leste, depois para o jardim cercado por muros altos e guardas vigilantes. Alessandro manteve a sua palavra de me dar tempo para pensar, para me adaptar, mantendo uma distância respeitosa, enquanto garantia que eu tivesse tudo o que precisava. Falei com o agente Cooper como planejado, alimentando-o com meias-verdades cuidadosamente elaboradas sobre me aproximar de Aleandro, sobre precisar de mais tempo para ganhar a sua confiança. As mentiras saíram mais facilmente do que eu esperava. A minha lealdade mudando imperceptivelmente das pessoas que exploraram a minha dor para o homem cujo filho eu carregava. A ânsia de Cooper em me usar, apesar dos perigos óbvios, apenas reforçou a minha crescente desilusão com os métodos do FBI. Eles nunca se importaram com a justiça para os meus pais, apenas em construir o seu caso contra os Blackwoods por todos os meios necessários. Pensei muitas vezes no meu pai durante aqueles dias tranquilos, imaginando o que ele pensaria da minha situação. Ele tinha trabalhado para criminosos, sim, mas manteve a minha mãe e a mim isoladas desse mundo. Agora eu estava grávida do herdeiro de uma organização rival, considerando uma vida dentro dos mesmos círculos dos quais ele tinha tentado me proteger. A ironia não me escapou. Aleandro e eu estabelecemos uma rotina cautelosa, jantando juntos todas as noites, conversando sobre nossas infâncias, nossos interesses, evitando cuidadosamente os assuntos delicados de seus negócios e minha conexão com o FBI. Ele me contou sobre ter crescido como o herdeiro relutante do Império Vitale, sobre ter perdido a mãe para o cancro quando tinha 14 anos, sobre a educação brutal que seu pai lhe impôs. Eu compartilhei histórias sobre meus pais, meus estudos interrompidos de enfermagem, meus sonhos de ajudar os outros. Nessas conversas,
Vislumbrei o homem por trás da aparência de chefe da máfia. Inteligente, surpreendentemente culto, capaz de ternura e humor que eu não teria acreditado ser possível quando me vi sua prisioneira. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo Rose Garden após o jantar, Alessandro quebrou nossa regra tácita de evitar discussões sobre negócios. Blackwood está a fazer a sua jogada, disse ele, com a voz cuidadosamente neutra. Contra nós dois, a minha mão instintivamente moveu-se para a minha barriga, agora mostrando a menor curva sob o meu vestido. O que quer dizer? Alessandro guiou-me até um banco de pedra ao lado de uma fonte borbulhante, escondendo-nos de quaisquer observadores em potencial. Ele está espalhando rumores de que me aliei ao FBI, usando-o como meu contato. Isso é absurdo, eu disse. Ele sabe que eu trabalhava para o FBI contra ele. É precisamente por isso que o rumor é perigoso, explicou Aleandro. Sugere que eu o converti, que estamos a usar a sua ligação com o FBI para eliminá-lo, garantindo imunidade para as minhas próprias operações. A genialidade calculada da acusação arrepia-me. O seu pessoal pensaria que o traiu. O pessoal dele veria-o como uma ameaça ainda maior. Aleandro acenou com a cabeça sombrio. É uma jogada inteligente. Cria inimigos para mim em todos os lados, incluindo o FBI. Percebi que, se eles acreditarem que mudei completamente de lealdade, vão considerar-me comprometido. O que coloca-te em perigo ainda maior, confirmou ele, com o maxilar apertado por uma raiva controlada. Blackwood está a tentar isolar-nos, tornar-nos vulneráveis por todos os lados. O medo instalou-se como gelo nas minhas veias. O que vamos fazer? Não deixei escapar o significado das minhas palavras. Nós, não tu. Em algum momento dessas semanas estranhas, comecei a ver a nossa situação como um desafio comum, em vez de um problema de Aleandro que me mantinha cativa. A sua mão cobriu a minha, quente e reconfortante. Coloquei planos em ação, mas preciso de algo de ti primeiro. O quê? Perguntei cansada. A verdade sobre o que o FBI tem contra Blackwood. Tudo o que sabe sobre a investigação deles, as provas, os métodos. Hesitei. Os últimos resquícios da minha antiga lealdade me fizeram parar. Por quê? Os olhos âmbar de Alessandro fixaram-se nos meus. Porque vou entregar Blackwood a eles, Emma. Não através da violência, mas através de informações. Deixa-os destruírem-se uns aos outros enquanto permanecemos intocáveis. A estratégia me surpreendeu, mais sutil e menos sangrenta do que eu esperava de um homem na posição dele. Tu irias trabalhar com o FBI depois de tudo o que eles fizeram? Não com eles, esclareceu ele. Vou simplesmente garantir que eles recebam o que precisam para derrubar Blackwood legalmente. Dicas anônimas, documentação das suas operações, depoimentos de testemunhas. Ele vai para a prisão. O FBI consegue a sua condenação e a ameaça para nós é eliminada sem ação direta da minha parte, sem derramamento de sangue, disse suavemente, compreendendo o significado da sua abordagem. A expressão de Alessandro ficou séria. Não vou fingir que minhas mãos estão limpas, Emma, mas tenho trabalhado para legitimar os interesses da nossa família há anos, para nos afastarmos da violência que marcou a era do meu pai. Blackwood é um dos últimos obstáculos para essa transição. Essa revelação se alinhava com os rumores que eu tinha ouvido durante o meu tempo com o FBI, que o Vital mais jovem era diferente, que ele se distanciou dos aspectos mais brutais da organização, mantendo sua estrutura de poder. Se eu te ajudar, disse com cuidado. O que acontecerá conosco depois? Aleandro segurou minhas duas mãos. Depende do que você quiser. Eu já disse que agora você tem opções. Que opções, exatamente? Fique comigo, disse ele simplesmente. Não como prisioneira, mas como minha parceira, minha igual. Ajude-me a construir algo melhor do que o que meu pai me deixou. Algo que nosso filho possa herdar sem vergonha. A oferta pairou entre nós, tentadora em sua possibilidade. E se eu não quiser essa vida? Perguntei, precisando de entender todas as opções. Então eu te colocarei em um lugar seguro, com tudo o que tu e nosso filho precisam. Tu terás proteção, segurança financeira, liberdade total, exceto por uma coisa. O que é? Sua expressão endureceu ligeiramente. Nosso filho permanecerá ligado a mim. Eu não serei excluído da vida dele. Concordei com a cabeça,
não esperando nada menos que isso. E o FBI? Assim que Blackwood for tratado, cortamos essa ligação permanentemente. Tenho influência para garantir que eles te deixem em paz. O plano era abrangente, oferecendo-me uma escolha mais genuína do que eu tinha tido desde o assassinato dos meus pais. Ficar e ajudar a Leandro a remodelar o seu império em algo mais legítimo. Ou partir com o seu apoio e proteção, co-criando à distância. Preciso de saber uma coisa, disse eu, encontrando o seu olhar intenso. Se eu ficar, com o que estou a concordar exatamente? Não me envolverei em nada ilegal, Aleandro. Não exporei o nosso filho à violência ou ao perigo. Ele acenou com a cabeça, compreendendo os meus limites. Há anos que venho a transferir os nossos interesses para negócios legítimos. Imobiliário, hotelaria, tecnologia, investimentos. O que resta das antigas operações continuará a diminuir. Não posso prometer uma transformação da noite para o dia, mas posso prometer direção e propósito. A sua sinceridade era palpável, a sua visão do futuro clara e determinada. Esta não era uma promessa feita às pressas para me apaziguar, mas um caminho que ele já havia começado a trilhar antes de eu entrar na sua vida. Por que farias isso por mim? Perguntei suavemente. Mudar todo o teu mundo? A expressão de Aleandro suavizou-se quando ele estendeu a mão para tocar a minha bochecha. Não por ti, por causa de ti, porque ver o meu mundo através dos teus olhos confirmou o que eu já sabia. Que quero algo diferente para o nosso filho do que o meu pai queria para mim. A sua mão deslizou para o meu abdômen ligeiramente arredondado. E porque o que sinto por ti não é algo que esteja disposto a perder. A admissão pairou no ar entre nós, mais íntima do que qualquer toque físico. Aleandro Vital, o temido chefe da máfia, estava a oferecer não apenas proteção ou parceria, mas o seu coração, por mais danificado e protegido que fosse. Preciso de pensar, disse eu, oprimida pelas implicações da sua oferta. Aleandro acenou com a cabeça, retirando o seu toque com relutância. Leva o tempo que precisares, mas temos de agir contra Blackwood em breve, antes que as suas acusações ganhem mais força. Naquela noite fiquei acordada durante horas, ponderando as minhas opções, considerando futuros que nunca tinha imaginado. A escolha prática seria aceitar a proteção de Aleandro à distância, criar o nosso filho com o seu apoio financeiro, mas separada do seu mundo. No entanto, algo mais profundo me puxava para o caminho mais difícil. Ficar, ajudá-lo a transformar o seu império, construir algo juntos, a partir dos pedaços quebrados das nossas vidas separadas. Não apenas pelo nosso filho, mas por nós mesmos. Pela manhã, eu tinha tomado a minha decisão. Encontrei Aleandro no seu escritório, rodeado de papéis e parecendo exausto, como se não tivesse dormido. Ele levantou-se quando entrei, com uma expressão cautelosa, mas esperançosa. Vou ajudá-lo com Blackwood, disse sem preâmbulos. Vou contar-lhe tudo o que sei sobre a investigação do FBI. Um alívio passou pelo seu rosto. Obrigado. E depois? Continuei, com o coração a bater forte. Quero ficar, não como sua prisioneira ou seu bem protegido, mas como sua parceira, sua igual. Aleandro contornou a secretária lentamente, como se tivesse medo que um movimento repentino pudesse fazer-me mudar de ideias. Tenha certeza? Acenei com a cabeça, colocando a mão na barriga onde o nosso filho crescia. Quero que o nosso bebê tenha ambos os pais. Quero que cresça sabendo que é amado, protegido, e quero ajudá-lo a construir algo de que se possa orgulhar. Não será fácil, advertiu ele, parando diante de mim. Mudar gerações de história nunca é. Eu sei. Encarei o seu olhar com firmeza, mas nada que vale a pena vem facilmente. O seu sorriso, então, caloroso, genuíno, transformando as suas feições normalmente cautelosas, fez-me prender a respiração. Aleandro estendeu a mão para mim, o seu toque gentil enquanto me puxava para os seus braços. Prometo que não se arrependerá disso, sussurrou ele no meu cabelo. Passarei a minha vida a garantir isso. Pela primeira vez desde que me encontrei no seu mundo, senti-me verdadeiramente segura. Não por causa das paredes e guardas que nos cercavam, mas por causa do compromisso que estávamos a assumir um com o outro, com o nosso filho, com um futuro que nenhum de nós ousara imaginar antes. Os 2 meses seguintes passaram num turbilhão de eventos cuidadosamente orquestrados. Fornecia de Alessandro tudo o que sabia sobre a investigação do FBI sobre Blackwood,
as lacunas nas provas, os alvos principais, os crimes específicos em torno dos quais estavam a construir os casos. Leandro usou essas informações para compilar um dossiê anônimo que chegou aos escritórios do FBI, contendo exatamente as provas de que precisavam para construir o caso. Quando Marcus Blackwood foi preso 3 semanas depois, numa espetacular operação policial ao amanhecer, coberta por todos os meios de comunicação da cidade, Leandro e eu assistimos da segurança da nossa casa, com o braço dele em volta dos meus ombros. A sua expressão satisfeita, mas não triunfante. Está feito, disse ele simplesmente, enquanto Blackwood era levado algemado, com o seu império a desmoronar-se à sua volta. A investigação do FBI expandiu-se, envolvendo toda a organização de Blackwood, mas evitando misteriosamente qualquer ligação com a Vitalis. O agente Cooper tentou contactar-me repetidamente, mas os advogados de Alessandro intervieram, usando provas da manipulação do FBI de uma jovem enlutada para garantir a minha separação permanente da investigação. A minha obrigação para com eles foi oficialmente encerrada. A minha liberdade, tanto de Blackwood quanto do FBI, foi garantida por meios legais, em vez de violência. Fiel à sua palavra, Alessandro acelerou a transformação dos seus interesses comerciais, distanciando-se das antigas operações e fortalecendo os seus empreendimentos legítimos. Houve momentos difíceis, resistência daqueles que se beneficiavam do status quo, mas a sua autoridade permaneceu absoluta, a sua visão clara. Encontrei o meu lugar na nossa nova realidade. Concluí meu curso de enfermagem com professores particulares e criei uma fundação para crianças que perderam os pais devido à violência. Usei nossos recursos para criar algo significativo a partir da minha própria experiência traumática. Quando nossa filha nasceu, Sofia, em homenagem à mãe de Leandro, o mundo em que vivíamos já havia começado sua transformação. Não era perfeito, não estava completamente livre de sua história complicada, mas avançava firmemente em direção a algo melhor, algo que poderíamos explicar à nossa filha sem vergonha. Alessandro também mudou nesses meses. As arestas do chefe da máfia suavizaram-se, dando lugar a um pai protetor e um parceiro dedicado. O homem que antes me assustava com o seu controlo frio, agora cantava canções de embalar italianas para a nossa filha. Os seus olhos âmbar enchiam-se de admiração quando ela agarrava o seu dedo com a sua mãozinha. Ela tem os teus olhos, sussurrou ele uma noite, enquanto estávamos ao lado do berço, observando-a dormir. Graças a Deus por isso. Inclinei-me para ele, tirando força da sua presença sólida. E da tua determinação, olha para esse aperto. O seu braço apertou a minha cintura. Ela será extraordinária, feroz e gentil como a mãe, e protetora e leal como o pai. Acrescentei, virando-me no seu abraço para ficar de frente para ele. Alessandro estudou-me com uma intensidade que ainda fazia o meu coração acelerar. Algum arrependimento? Perguntou ele baixinho, a pergunta revelando uma vulnerabilidade que poucos jamais testemunhariam. Pensei cuidadosamente na minha resposta, querendo total honestidade entre nós. Arrependo-me das circunstâncias que nos uniram, disse eu. O medo, a manipulação, o perigo. Mas não me arrependo de onde chegamos. A mão dele acariciou o meu rosto, o polegar roçando a minha bochecha com infinita ternura. Eu também não. Deste-me mais do que eu jamais imaginei ser possível. Uma filha, um propósito além do poder, um futuro pelo qual vale a pena lutar. Nós demos essas coisas um ao outro, corrigi gentilmente, e daremos à Sofia algo que nenhum de nós tinha. Uma família construída com base em escolhas e não em circunstâncias ou obrigações. O beijo de Alessandrori foi tanto uma promessa quanto uma gratidão, selando o entendimento entre nós. Começamos como prisioneiro e prisioneira, unidos por segredos, perigo e uma gravidez inesperada. Mas escolhemos tornar-nos algo completamente diferente, parceiros no sentido mais verdadeiro, construindo um futuro a partir das cinzas dos nossos passados separados. Fora do quarto da nossa filha, além das paredes da nossa casa, o mundo continuava complicado e por vezes perigoso. A transformação do Império de Alessandro levaria anos, talvez gerações, para ser concluída. Mas dentro da nossa família, dentro dos laços que criamos por escolha e não por coerção, encontramos algo que nenhum de nós ousava esperar quando os nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez. Não apenas segurança ou proteção, mas pertencimento, amor.
E enquanto observava Alessandro aconchegar gentilmente o cobertor à volta da nossa filha adormecida, com uma expressão terna que poucos alguma vez testemunhariam, eu sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não mais uma prisioneira, mas uma mulher que encontrou a liberdade no lugar mais inesperado, ao lado de um homem que antes me assustava, agora transformado pelo mesmo amor que me mudou. O nosso começo pode ter sido escrito em segredos e medo, mas o nosso futuro seria construído com intenção e esperança.